Então, olha, vamos ver como que, né, tal empresa fez aquela divulgação, fez aquela apresentação ou usou. Então, a gente está, por exemplo, tentando sempre evoluir em formatos de call, enfim, normalmente quando a parte de ações está em baixa, né, a taxa de juros alta, essa parte de emissões no mercado de capitais, de dívida, fica mais alta. Então, o RI, ele não vai só falar com o investidor de ação, mas fala com o credor também. Você tem que gostar para você querer vivenciar o produto da empresa, né? Deixa pra gente uma mensagem final pros profissionais de RI que querem se desenvolver. Comparar, aprender novas tecnologias, que eu acho que isso traz muito valor para o profissional. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso talk show tão desejado e aguardado pelos profissionais de RI. Hoje eu não poderia estar em melhor companhia do que Mara Boaventura, diretora de RI da JHSF. Mara, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada, Cássio. Imagina, é um prazer, uma honra estar aqui, MZ, parceiro aí da minha longa carreira de RI. Muito feliz de estar aqui pela oportunidade. Obrigada mesmo. Eu disse para Mara aqui nos bastidores antes de começar que foi uma longa jornada para conseguir trazer aqui na 5ª temporada do nosso talk show. Então, Mara, eu espero assim que você fique bem à vontade e a gente consiga conversar. Não, lógico. Eu até falei para o Cássio, todo mundo sabe, profissional de RI, aquela correria, né? Então, dependendo do dia, eu falei, não vou desmarcar, eu vou lá. Então aqui, vamos lá. Mara, eu sempre costumo começar o nosso bate-papo perguntando quem é a Mara no lado pessoal, atrás dessas cadeiras de RI? Boa pergunta. Bom, a Mara é uma pessoa muito inquieta, combina muito, porque eu estou em RI tem mais de 20 anos, né? Então eu falo que um grande perfil, um grande RI é uma pessoa curiosa e inquieta, né? E eu sou uma pessoa curiosa e inquieta, né? Gosto de conhecer novos países, viajar, novas culturas. Sou mãe, eu falo que eu tenho uma bebê, 3 aninhos, então tenho uma jornada dupla. Adoro praia, gosto muito de esporte, sou aficionada por esporte, nutrição, agora ficou na moda, wellness. Acho que é isso. Muito legal. E como conciliar a maternidade com esse dia a dia maluco aqui de RI? Olha aí, daria um bom episódio, né? Só com as mães, as mães que trabalham em RI. Olha, é corrido, assim, eu tô no momento da carreira que né, eu passei por um crescimento, eu digo que eu tô no momento mais estável da carreira, que eu consigo ser uma pessoa mais eficiente, ter uma equipe, delegar, então eu tenho conciliar, é bom você ter uma equipe que você possa contar, tanto, né, os seus liderados como líderes também que entendam isso, porque vão ocorrer situações que você vai precisar ponderar, né, ou o lado mais pessoal, profissional. O que dói mais, o que a gente sente mais nas viagens, nas conferências. Mas é um momento que é bom também, que aí é a Mara profissional, então é um momento também de dedicação, aí você volta mais realizada, né? Mas eu digo que não é fácil, né? Ainda mais em São Paulo, trânsito, aí né, as dificuldades da maternidade, mas é muito bom, porque o profissional você se sente realizada, né? Para você passar isso para sua filha, filho, educar, então eu esperei bastante para ter filho, quis, né, fazer essa carreira aí que é tão bonita, tão corrida, mas eu acho que os dois se encaixam perfeitamente, assim, não tem nenhum... Essa questão de maternidade e paternidade, eu tenho gêmeos de 6, 7 anos, que vão fazer 7 agora. E é muito engraçado que quando eu vou viajar por NIRI, por exemplo, que é a conferência ali internacional de RI, eu também fico ali quase uma semana fora, totalmente dedicado, e é o que você falou, a gente mergulha naquilo, trabalha as 12 horas do dia, ou até mais que tem, focado naquilo, mas quando volta,
a gente volta mais realizado ainda do que quando a gente foi. Por mais que a gente ficou longe, mas a gente se realizou, volta, dedica tempo para eles. E acho que é um pouquinho, cada hora precisa dedicar um pouquinho mais aqui, Sim. volta, dedica ali, e a gente consegue conciliar todos os pratinhos, né? E hoje com as tecnologias, né, mudou muito. Então, eu acho que eu tive filho já nessa nova era de tecnologia, nesse mundo mais digital e flexibilidade também, né, de você conseguir trabalhar de casa e Conciliar resolver. isso. Então, eu brinco que hoje eu não faço mais planilha, eu reviso a planilha, ou eu Isso, peço, eu quero uma isso. planilha assim. E aí você consegue fazer isso aonde você estiver, né, com os devices, né, seja o iPad, o iPhone ou qualquer outro dispositivo. E a mesma coisa com os filhos, né? Você consegue ver ele à distância, pega o Sim. celular, faz uma chamada, você consegue ali ter No esse começo, quando eu gerenciamento. voltei de maternidade, eu olhava mais. Aí agora às vezes eu tô no trabalho e eu esqueço que eu tenho. Nossa, minha filha, às vezes eu brinco que eu esqueço que eu tenho mãe ou eu volto para trabalhar para descansar, principalmente retorno de férias. Mas tem uma facilidade, óbvio, melhor do que pré-pandemia. Muito bom. Mari, como que foi essa sua caminhada para chegar hoje no posto de diretora de RI da JHSF? Como foi essa jornada profissional? Boa. E é bem diferente, né? Os jovens de hoje e a jovem que eu fui. Hoje tem muito mais, né? Essa questão da tecnologia, a questão da flexibilidade. Mas o RI foi meu primeiro trabalho, né? E eu trabalhava numa consultoria de RI. Enfim, já trabalhei com colegas que estão aqui, então, assim, foi minha primeira entrada. Na época, não existia novo mercado, era basicamente na bolsa eram as blue chips, que a gente, né, grandes commodities, os bancos, e elas usavam consultoria como a gente usa, né, como usa hoje, mas aí depende do nível da empresa, usava de uma forma mais geral ou só pontual. E eu fiz um processo de trainee logo que eu me formei para entrar, mas eu não sabia o que era RI, não tinha ideia. E quando eu entrei, eu falei, nossa, eu me apaixonei, porque você, assim, não é uma coisa específica, une comunicação, finanças, né, assim, eu gosto de finanças, mas eu gosto de comunicação, eu gosto, né, de falar, de conversar, e aí, na consultoria você conhece várias empresas, então você aprende todos os segmentos. E aí eu passei esse tempo na consultoria e depois eu virei, né? Fui para o outro lado. E aí eu segui a carreira em alguns setores, já passei por diversos setores regulados, banco, agora eu estou na economia real, né? Numa empresa. E fui subindo, fui né, me evoluindo e subindo na carreira. E aí eu brinco que eu casei com a Jota é o apelido da minha empresa, JHSF, é o apelido carinhoso. Eu entrei gerente lá, eu já tinha, né, anos de RI e tô há 8 anos, mas antes dela eu fiz aí uma longa carreira. Fiz também uma especialização com a MBA em parceria com o IBRE, né, de RI. Eu fiz uma das primeiras turmas, não foi a primeira, acho que foi a segunda ou a terceira, acho bem interessante também. Além do network, tem a parte de conhecimento técnico, então desenvolve as duas habilidades, tanto o soft skill como o hard skill. E foi no começo como no começo que eu te falei, eu sou muito curiosa, e a área de RI você tem que saber tudo de tudo da empresa, do mercado, dos concorrentes, então acho que casou ali, foi assim, eu não procurei RI, eu caí, e quando eu caí eu adorei. Eu acho que é muito difícil alguém que entra no RI sabendo o que é exatamente o RI. Eu aqui na MZ, eu comecei há 18 anos atrás e cheguei na divulgação da antiga NET. Gente, eu não sabia... Que divulgação? Que é isso? Bolsa? Cumprir isso, release, apresentação, tudo junto. O que é isso, né? Você comentou um pouquinho dessa sua ascensão na carreira. Se você puder colocar 3 grandes características de soft skills que foi muito importante para você ao longo dessa jornada, qual que seria? Eu acho que a primeira dela é resiliência, porque tem uma questão de trabalhar com pressão, porque tem prazos, né? A gente tem as datas regulatórias que envolve né, prazos, então sempre é muito apertado, muito corrido, então você tem que saber
ser resiliente, também a resiliência vem também de você se adaptar a mudanças, então crises econômicas, né? Eu já passei por muitas crises que muitas empresas fecham capital, qual que é a primeira área que é afetada? É RI, né? Então, eu até pensei, falei, nossa, eu preciso ampliar, sair um pouco de RI, mas aí eu volto para RI, então o caminho também é você lá na Jota e no meu antigo trabalho, além do RI, né? A gente faz também muito apoio para tesouraria, mercado de capitais, operações estruturadas, porque normalmente quando a parte de ações está em baixa, né, a taxa de juros alta, essa parte de emissões no mercado de capitais, de dívida, fica mais alta. Então, o RI, ele não vai só falar com o investidor de ação, mas fala com o credor também. Então, essa seria, acho que, uma segunda característica, que é essa flexibilidade e dinamismo, né? A pessoa não ficar só naquela caixinha. Então, além da resiliência, ela ser né, uma pessoa mais flexível, adaptável e tá aberta a aprender novos skills. Eu acho que a última que eu já falei, né? Curiosa. Então, tem que ser curiosa, não pode sentar mas você questionou, você entendeu por quê? Mas por que daquilo? Porque, como a gente tem que explicar muitas coisas, se você já tem essa veia de curiosidade, você já vai atrás, você não fica esperando a informação vir. Porque ninguém vai chegar, eu lá sentada trabalhando, Mara, olha, sabe o que aconteceu? Olha, a gente fez esse novo negócio, deixa eu te explicar. Não, ninguém vai parar o dia a dia para falar isso, né? Verdade. Então, acho que essas 3 características são boas. Muito bom. E quais seriam as 3 hard skills? Comunicação é entre hard e soft, mas eu acho que a comunicação é um viés importante para o RI, porque você fala muito, você se comunica muito. Pode ser por e-mail ou, enfim, oralmente, mas a gente tem as conferências, né? Conferência de banco, reuniões, calls, então é muito falatório. E aí, se a pessoa não gosta, não se sente bem, é muito mais técnica, talvez ela não tenha mais dificuldade em evoluir na carreira, tá? Obviamente, a pessoa tímida, ela pode treinar para ser uma pessoa comunicativa, são diferentes, né? São coisas distintas. Então, eu acho que comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Então, acho que entraria aí numa das características de hard skill. A questão financeira, então você saber, né, entender os números, então tem uma questão de análise de número, análise de performance, né? Então tem uma parte que é um pouco de contabilidade, um pouco de análise. Então é importante, né, os que iniciam aí, se você tem sente aquela deficiência na faculdade, universidade, hoje a gente agora tem, né, diversas ferramentas para aprender. Então você ter noção do que está por trás daquele número. Então essa parte de finanças também é importante. E a última, eu não sei nem se posso falar se agora é uma, porque meio que já está lá, é o inglês, né? Então, já tá. Mas assim, eu nem pergunto se o candidato, quando eu entrevisto, tem inglês, né? Eu já assumo se tá no RI. Mas just check, né? Apenas porque o mundo hoje é global, investidores, ainda mais dependendo da empresa que você entra, que você vai estar, e aí se você quer almejar grandes empresas, você vai ter uma exposição ao idioma, e aí se a sua empresa também está no nível novo mercado, você obrigatoriamente tem que fazer tudo que você divulga em inglês. Obviamente você pode usar né, inteligência artificial, outras, mas aí é interessante você, né, poder ir além, né, poder falar, poder se expressar. Então é um hard skill importante, o segundo idioma, né, a língua inglesa. Muito bom. JHSF, essa grande marca que nós temos hoje, você acha que é mais fácil, mais difícil? Como que você vê a explicação, o storytelling, toda a narrativa que a companhia tem perante o mercado, comparado com outros setores? Eu sou suspeita, né? Eu tenho 8 anos de empresa, né? Caminhando para o 9º. Eu gosto muito da empresa. E eu acho que isso você tem que gostar para você querer vivenciar o produto da empresa, né? Eu acho melhor empresa não regulada, né? Em mercados regulados, como a JHSF ela não é. Então eu prefiro, porque senão você fica muito ali, qualquer alteração do governo, qualquer mudança, qualquer
coisa vai impactar, então você fica muito ligado a isso e não muito a estratégia da empresa ou ao business. Então, se eu fosse escolher, eu prefiro, que é o caso da JHSF. Eu gosto muito quando tem ativos reais, ou que tem, assim, você conseguir levar o investidor e mostrar. Então, a gente, lá na J, a gente faz site visit pelo menos uma vez por mês. E aí, a gente leva para lugares, assim, a gente tem um único aeroporto executivo do Brasil, que é o modelo, é o único próprio, né? Os demais são modelos concessão. Então, aí as pessoas vão lá ver tipo de jatinhos, ver um universo que às vezes não faz parte da vida da pessoa. Então, você tem que aprender sobre aquele business. E, ao mesmo tempo, eu levo investidor e analistas para conhecer uma piscina para prática de surf. Então, eu tenho que aprender da tecnologia, qual o tamanho da onda, ou, enfim, shoppings. Que, né, a gente tem um shopping Cidade Jardim, um shopping ícone da cidade, então você também tem que aprender sobre grandes grupos de varejo, como, por exemplo, a LVMH, que a gente tem lojas do grupo. Então, assim, para quem gosta de aprender e não quer só aprender só um tema, quer aprender vários segmentos, vários temas, a minha empresa é um prato cheio. Muito Vou até bom. abrir aqui, que a gente tá com uma vaga de estágio, gente. É muito difícil contratar os mais jovens. Mas eu sou suspeita, porque todo dia eu aprendo coisa e eu tô lá há quase 10 anos. E aí a empresa que você vai aprendendo, você vai crescendo e não fica aquela situação de, pô, já sei tudo, não. E como envelopar isso, criar o storytelling narrativa para os investidores, para que todos os investidores entendam a sua companhia da melhor forma possível? Aí é o mais difícil. Obviamente, eu tenho muitas informações privilegiadas que quem está de fora não tem. Então, eu tento, né, no limite ali do que é possível, passar essas informações ao máximo, né, deixar o mais claro possível para a pessoa fazer essa análise, né, tentar entender a empresa. Eu acho que ajuda, são muitas coisas práticas, então eu sempre forço os analistas que estão lá na planilha, eu falei, não adianta você planilhar, você tem que conhecer a empresa, vamos visitar. Então, por isso que eu falei do site visits. Porque às vezes vão ter métricas que para uma empresa, por exemplo, só de shopping, vai fazer sentido. Para a gente que a gente é uma empresa de ecossistema, que não é só um shopping, você colocar uma métrica de uma empresa só de um segmento não vai fazer sentido. Então, eu gosto de usar muitas coisas práticas, no sentido, vamos para o site visit, vamos entender o modelo de negócio. Eu acho que isso facilita para quando o analista voltar a planilhar, agora eu entendi como traduz o negócio nos números. A gente usa muito imagens, vídeos, né? A gente tem aí uma surpresa que a MZ está ajudando, que a gente vai lançar aí, né, um novo site maravilhoso. Então, a gente vai usar muito vídeo, muitas imagens, a gente tem a vantagem que a gente tem ativos, né, bonitos, maravilhosos, mas isso ajuda também, né? Então, tudo que é mais pro prático, sair da planilha, eu gosto. Falar com a pessoa, não só nos e-mails, né? Então, a gente faz bastante reunião, bastante conferência. Acho que isso acaba ajudando. E aí tem um desafio a mais, que a Jota, ela não é uma empresa, ela é a única, ela não tem competidor, né? Então, ela é a única empresa no segmento dela, que é um segmento de alta renda, esse é o nosso segmento da Bolsa. Né? A gente tem outros grupos fora do Brasil, mas na Bolsa Brasileira é o único. Então, fica mais difícil ainda, que a pessoa quer comparar, né? Principalmente números, e aí torna a nossa tarefa mais difícil. Com tudo isso, como ser essa profissional estratégica de RI? Estudando. Então, a gente sempre, eu e o time lá, as meninas, eu tenho 2 ótimas meninas, a gente sempre está estudando peers, a gente está estudando modelos de negócio. Então, olha, vamos ver como que, né, tal empresa fez aquela divulgação, fez aquela apresentação, ou usou. Então, a gente está, por exemplo, tentando sempre evoluir em formatos de call, em formato do que a gente vai mostrar. A gente faz um perception também, para ver onde a gente pode melhorar. Então, assim, essas coisas, tudo isso, né, é basicamente um estudo, né? Você vai estudando onde você consegue ser mais estratégico, quais os pontos você consegue atacar, né?
Inclusive, Cleidi, que é a gerente de RI de Maravilhoso. JHSF, participou do nosso IR Summit e no book tem diversas dicas que ela deu na hora da preparação do call de resultados ali, de como ela organiza junto com a Mara toda essa organização trimestral da Sim, divulgação e call. sim. A gente tenta evoluir a cada call, então para isso também a gente vai tentar fazer uma mudança, uma novidade, então para ficar nessa constante evolução, né? E ajudar quem quiser conhecer a empresa. Roadshows, reuniões, vocês costumam participar de todas? Como que você escolhe o que participar, o que não participar? A conferência dos bancos que cobrem a gente, até dos que não cobrem também, a gente tenta participar de todas, que a gente é convidado, então, Brasil e lá fora. E aí é cansativo, porque agora esse começo do ano tá uma atrás da outra, assim, e aí você fica 1, 2 dias fora, né? Fora sem fazer essas atividades do dia a dia. A gente não nega pedido, né? O que a gente vai priorizar é a senioridade das pessoas presentes na reunião. Então, às vezes a Cleide, por exemplo, toca, eu não toco. E aí a gente vai ver, essa pessoa é mais sênior, então ela precisa de uma pessoa mais sênior. E aí vai também para o C-Level. Então, às vezes eu uso o CFO ou o CEO eventualmente, se eu preciso, né, de senioridade naquela reunião. Então, a gente não nega nenhuma reunião, mas aí a gente vai escalando a equipe, então vai se dividindo. Por exemplo, amanhã a gente tem um site visit, eu não vou, a Cleide vai, mas eu tenho um almoço, então a gente vai se dividir para poder atender todo mundo. E aí, uma curiosidade, Cássio, aí agora eu não sei os números recentes, mas a gente sempre foi uma das, né, no nicho de empresa, assim, de small caps, do tamanho da nossa, uma das empresas com maior número de acionistas pessoa física, né? A gente tem uma dinâmica de pagar dividendos mensais, a marca também, o produto também atrai, né, o investidor pessoa física, que é um jeito dele ser cliente, mas através da ação. E a gente também atende todos, né? A gente faz site visit com pessoa física, a gente faz call, a gente está num escritório novo, que é na usina São Paulo, que a gente às vezes também recebe. Então, isso também dá um trabalho, mas a gente não nega nada. E como lidar com, eu imagino, a demanda de pessoas físicas? Como que vocês fazem para conseguir atender a todos? A gente tenta juntar um grupo, a gente vai fazendo uma lista, né, de interessados em conhecer o aeroporto ou em conhecer a própria usina no escritório que a gente está. Então, a gente tenta juntar, né, tenta realmente, é mais difícil. Mas aí a gente vai tentando fazer os grupos para montar um grupo e levar as pessoas para conhecer os ativos. E aí tem aqueles que já ligam para a gente. Hoje ligar é raro, mas tem muita acionista que ainda liga. E-mail eu falo para as meninas lá do time, eu gosto de responder em até 24 horas. Então a gente tem bastante e-mail de pessoa física. É difícil, a corrida às vezes escapa, mas eu acho que é um limite bom. Muitos também, assim, os mais antigos têm meu WhatsApp, então até me acesso. Às vezes eu repasso direto para Cleide, às vezes eu tenho um carinho e respondo, mas, né, tem um limite também de tempo. Mas então a gente vai tentando encaixar. Então o meu time é bem dinâmico, assim, é enxuto, super enxuto, mas a gente é bem dinâmico. Falando em dinâmico, qual que é um dia típico dentro da sua agenda como diretora de RI? Ai, dia típico é difícil um RI ter um dia típico. Assim, normalmente eu chego lá pra Cleide e vou falar assim, vamos ver as prioridades se tem algum BO, né? Para resolver o BO. Se não tem BO, a gente vê prioridade e a prioridade vai mudando, né, ao longo do dia. Então, obviamente, tem os sazonais, né, das divulgações, tirando a época de divulgação de resultado, e alguma coisa regulatória, né? Por exemplo, algum informe que tem que enviar para a CVM, algum documento, alguma operação que a gente está tocando. O nosso dia a dia é a gente responder e-mail, atender investidor, focar no ponto mais estratégico. Então, eu falei, agora a gente está focando na preparação do call, né? O que a gente quer inovar em algumas coisas. Então, tem um mês para o call, então tem que ver, né? Porque tem toda uma infra atrás. A gente também, todo ano a gente pensa num projeto grande. Então, para esse ano, vai ser agora para o começo do ano, vai ser um novo site, né? Que não é simplesmente apertar o botão, né? E por aí vai. Então, tem os projetos mais estratégicos, tem as atividades regulatórias e tem as prioridades que vão surgindo, né?
Mas meu dia típico é chegar, ver se tem algum e-mail, algum WhatsApp, se tem algum BO, e ir tocando com o meu time as nossas prioridades e os pontos estratégicos. Mara, no final, o dia do RI é sempre atípico, porque várias coisas acontecem, né? Pegando esse gancho, existe algum relatório ou alguma informação que você gosta de checar diariamente ou semanalmente que, assim, é muito importante para você? A gente tem dois. Um é bem antigo, que é diário, que basicamente a gente chama de diário. Já fez o diário, já rodou o diário, que é basicamente a movimentação da base acionária, mas com uma inteligência por trás. E é um relatório que eu tenho muito orgulho, né? Cleide e eu, enfim, basicamente meu time, né? A gente desenvolveu in-house, a gente usa muito o Power BI, mas usando várias fontes de informação, tanto o escriturador como uma fonte de informação mais técnica, tipo broadcast, o Valor Pro, enfim. Então, e a bolsa também, a gente pega algumas informações direto da bolsa, e aí a gente faz um relatório diário, que quem comprou, quem vendeu, obviamente com uma inteligência por trás, então não só o CNPJ, o CPF, mas a gente agrupa por casa, a gente tenta linkar também com a nossa inteligência do nosso CRM, para se a gente falou com a pessoa, se, né, montou uma posição, quem não falou. Então esse a gente chama até de diário. Eu acho que é um relatório que eu olho todo dia, tá? Então, eu acho que esse daí seria o principal. Semanalmente a gente faz da semana do RI. Então, basicamente são o que a gente fez na semana de reuniões, calls, com o que a gente falou, se essa pessoa tem posição acionária, se não, se é credor, se é um acionista né, se é um investidor de ações. Que tipo de atividade, além, né, das reuniões, a gente fez, foi uma conferência, se fez site visit. O site visit a gente também não só faz site visit para investidores, a gente faz, por exemplo, para universidades, tem não só graduação, pós-graduação, universidades não só do Brasil, mas de fora, vêm conhecer os nossos ativos. Então é um relatório importante não só para mim, para a gente também tentar extrair uma inteligência para ver, né, onde a gente está direcionando os esforços, mas para o C-Level, né, para o CFO, para o CEO e eventualmente para o conselho. Então acho que são dois relatórios importantes. Você comentou, a JHSF é bem tecnológica, cria suas próprias ferramentas. Como que você tem aplicado a inteligência artificial dentro do RI para te ajudar? A gente usa as ferramentas do Microsoft, então o Copilot é um dos nossos times, é um dos nossos funcionários. A gente usa muito o Copilot para não só as traduções, que é o mais básico, mas para resumo de reuniões. Então, quais pontos que falou e a gente consegue linkar no CRM. Então, aquela pessoa, a gente consegue ver, né, tanto o que ela está perguntando, que a gente respondeu, ou o que é o follow-up, e aí a gente linka com Teams, que normalmente a gente faz os calls pelo Teams. Então, é tudo muito linkado. Até quem começou a fazer isso é a nossa sênior, a Débora, ela que liderou essa parte aí de ajudar nas reuniões. Então, não é só um resumo por si só, mas é um resumo um resumo analítico. Então, a gente usa bastante Copilot. A gente faz muito também, que nem eu falei no começo, a gente estuda muito os nossos peers globais, né? A gente se espelha muito e olha muito empresas fora do Brasil. E aí, com tanta informação, a gente usa para direcionar no que a gente quer. Então, ele ajuda muito a fazer estudos a gente estava tentando inovar no nosso material de divulgação. Porque como a gente é uma empresa única, então a gente tentou usar o Copilot para capturar quais eram as empresas muito parecidas no nosso segmento, para tentar atrair qual que é o melhor da divulgação para a gente conseguir implementar na nossa. Então, e aí é só o começo, né? Porque o universo de tecnologia, de inteligência artificial é tão grande que toda vez eu fico, Cleide, será que a gente não consegue usar para isso? Não consegue ver lá na inteligência artificial? Então, a gente está o tempo inteiro, assim, nos instigando para utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Em como ser estratégico e otimizar o tempo cada dia, Sim. cada vez mais, né? O Power BI, por exemplo, é uma que a gente usa muito, né, da Microsoft também. Não é inteligência artificial, mas é uma ótima ferramenta. Eu não sei, né, se todos os RIs usam, mas como você precisa dos dados
da sua empresa para colocar nos relatórios, né, nos releases de resultado, lá é um bom lugar para ter uma base de dados e você conseguir fazer filtros, fazer análises históricas. Então, a gente usa muito também o Power BI. Você chega a automatizar seu release ou apresentação de alguma forma, utilizando o Power BI? Toda a parte numérica, sim. A gente nem faz o Ctrl+C, Ctrl+V, não existe mais. É só abrir o arquivo e as tabelas atualizam magicamente. Nossa, isso é algo que realmente facilita no dia a dia, Antes né? Ctrl+C, Ctrl+V mudou, aí muda no inglês também. Você esqueceu, você mudou o português, aí... E agora tá ligado até o português e o inglês. Então, a gente tem um time enxutíssimo, né? E o nosso release tem umas 80 páginas, porque são vários segmentos. Então, tem que ter. Se você não usa a tecnologia, você não vai conseguir dar conta das horas do dia. A tecnologia tem que ser seu aliado para você ser mais eficiente no seu dia, não para você ficar fazendo um trabalho ali operacional que uma máquina poderia te fazer para te ajudar. Exatamente. Mara, e Investor Day, como que você vê isso? Você faz muito site visit. Sim. Então, o time, os stakeholders já conhecem. Mas o que você vê a importância ali de um Investor Day estruturado? O Investor Day tem alguns anos que a gente não faz, acho que uns 2, 3 anos, então, mas a gente acaba fazendo um tipo de Investor Day no Site Visit. Como a gente envolve vários públicos e o RI nunca fala no Site Visit, sempre é o dono do negócio, então, quando a gente leva num produto do negócio imobiliário, é o arquiteto que explica, então a gente sempre leva a pessoa do negócio para falar com o investidor, com o analista, enfim, com o estudante, seja, né, quem for. Que é muito parecido com o Investor Day, né? Que a gente leva a liderança, os donos do negócio, e o RI fica muito mais no backstage, né? Fazendo a logística e toda a magia acontecer. Mas é um momento muito importante, né? É um momento que as pessoas que não estão no dia a dia do RI, né? A liderança da companhia, a gente fala muito donos do negócio lá na Jota, eles colocam e explicam o seu negócio, estão lá à disposição para responder as perguntas. Então, é uma troca muito importante, tanto, né, para fora quanto para dentro. E pensando aqui, partindo para o nosso final da nossa conversa, você comentou logo no início do nosso bate-papo sobre time e sobre a sua própria carreira. Como que a gente consegue estimular o time de RI que está com a gente a contribuir, a crescer, enfim, e a sempre estar se desenvolvendo? Isso daí é uma tarefa difícil também, liderança, né, e time. Eu sempre tento mostrar a minha trajetória, né? Então, e sempre tento investir na pessoa, tanto em conhecimento, não só o trabalho, assim, por si só. Então, levar para as conferências, para os eventos, por exemplo, sempre que tem evento na MZ, eu falo para o meu time, incentivo, vai lá, faz um network, é importante para você, para sua carreira. Eu acho que... E elas vêm, viu? Elas participam dos nossos eventos. Eu falo, vocês têm que ir, é importante para vocês, não é nem para mim. Então, eu acho que é um jeito de motivar, porque sai ali do dia a dia do trabalho, então eu também incentivo muito na B3, que tem bastante curso. E aí, o que eu faço? E eu lembro que na minha época de mais júnior, assim, eu queria muito participar das conferências, reuniões de investidor, e nem sempre eu tinha oportunidade, principalmente conferência. Eu sempre levo meu time, fica o time é pequeno, mas fica sempre o time lá, elas de ouvintes, mas... Júnior de ouvinte, porque é uma oportunidade, e nos painéis também, é uma oportunidade de aprender, né, ao meu ver, e ela sai do dia, ela não está ali no computador, no dia a dia trabalhando, então eu tento dar essas oportunidades, né, até a Cleide que está comigo, assim, ela já viaja comigo para fora, então também acho que é uma grande oportunidade para falar, né, para ir nas conferências. É difícil essa questão de motivação. Eu tento sempre mostrar que na empresa que a gente está é uma empresa dinâmica, que tem outras oportunidades também, né? Que como o RI, ele tem muito contato com as outras áreas, né? E aí esse contato gera exposição da pessoa, tanto para a diretoria, né? Como para as outras áreas. E aí abre um leque de oportunidade. Eu falei, tudo bem, você não quer, às vezes não quer ficar o resto da vida em RI, mas o RI você sabe de tudo, tem contato com tudo. Então é a melhor área, eu acho, para começar e, enfim, isso acho que gera muito valor para o profissional. Eu vou tentando mostrar com meus exemplos. Muito bom.
Mara, para a gente encerrar aqui, você já deu diversas dicas, diversos exemplos ao longo da sua trajetória, mas deixa para a gente uma mensagem final para os profissionais de RI que querem se desenvolver, que querem ser mais estratégicos na carreira e conseguir se diferenciar no mercado como um todo. Bom, boa última pergunta. Eu acho que ser curioso e estudar, e eu acho que é uma das, né, para a vida e para o profissional, tanto para o lado pessoal como profissionalmente, eu acho que estudar é o principal, vai deixar você atualizado para uma eventual conversa de elevador, conversa no almoço, ou até numa reunião. Então, estudar o que eu falo é ler o jornal de manhã. Deixa eu entender o que essa empresa que eu nunca vi faz e como ela faz o que eu faço aqui dentro da minha empresa. Então, isso que é estudar, né? Comparar, aprender novas tecnologias, que eu acho que isso traz muito valor para o profissional. E você acaba sendo mais eficiente, porque você aprende coisas novas. Deixa eu implementar, deixa eu fazer. Então, eu acho que a palavra é estudar. Parece um pouco demagogo, né? Falar estudar. Mas a gente todo dia lá estuda no RI. Mara, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado pelas suas contribuições e por poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente. Obrigada pelo convite, Cássio, adorei. Enfim, fica também, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Jota, das meninas do RI, a gente está super à disposição para trocar. Eu acho a troca também muito válida, muito enriquecedora. Obrigada mais uma vez. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Não deixe de acompanhar todos os nossos episódios lá no portal da MZ e até o próximo episódio.